Até agora, o caso de Emily Meng é um dos casos criminais mais comentados na Dinamarca. Levou anos, mas só foi resolvido recentemente. Envolve um serial killer à solta, orando e cometendo atos horríveis em meninas jovens. A notícia deste crime contrastava com a baixa criminalidade da Dinamarca, onde os cidadãos adoram desfrutar da natureza, paz, e até existe uma palavra para descrever o sentimento aconchegante de sentar-se à beira de uma lareira com um bom livro, hygge. Do país que é o berço do Lego, não se esperaria um crime tão chocante. Desculpe se pronunciei incorretamente algum nome dinamarquês. Vamos lá. No domingo, 10 de julho de 2016, à 1 da manhã, Emily Meng e seus amigos estavam no porão, se preparando para uma noite em Slagelse. Os dois acabaram de terminar seus primeiros exames do ano no ginásio Slagelse e queriam comemorar o início das férias de verão. O plano deles? Pegar um rápido passeio da estação Corsan para Slagelse e se divertir na cidade. Emily inicialmente usava tênis puma azuis, camiseta e jeans justos, mas depois trocou por uma blusa de renda preta de manga longa para a noite. Um amigo se juntou a eles e seguiram para Slagelse. Eles passaram parte da noite no café Xixa. Emily, que também estava feliz e animada antes, de repente pareceu distraída após receber mensagens no Facebook de um garoto com quem ela estava saindo. De acordo com amigos, eles estavam discutindo e o relacionamento estava incerto. Essa discordância certamente afetou seu humor. Depois o grupo comeu no McDonald's. Emily e sua melhor amiga caminharam um pouco atrás dos outros, ainda conversando sobre o menino que havia terminado com ela. Emily estava claramente chateada. Mas ao longo da noite, Emily e suas amigas foram educadas e bem comportadas. Não havia sinais de uso de álcool ou drogas, nem naquela noite, nem na vida de Emily em geral. Emily era conhecida por ser vegetariana e se importar profundamente com os animais. Seus amigos a descreveram como gentil e atenciosa, uma assídua frequentadora da igreja e integrante do coral. Na verdade, ela tinha de igreja às 9h30 da manhã, na manhã seguinte. Após almoçarem no McDonald's, os 4 amigos voltaram de trem para Corsu. A viagem de trem de Slagelse para Corsair leva cerca de 9 minutos. Eles se sentaram em assentos dobráveis no corredor e um chamou um táxi durante o trajeto. O celular da Emily estava com pouca bateria e ela tentou carregá-lo no trem. O amigo deles ficaria para dormir na casa da Emily, pois morava mais longe. Mas Emily mudou de ideia, dizendo que queria ficar sozinha naquela noite, provavelmente devido à discussão anterior. Quando Emily e seus amigos chegaram à estação Corsair às 3h53 da manhã, eles insistiram para que ela os acompanhasse no táxi. Mas Emily recusou, preferindo caminhar para casa sozinha ouvindo música. Mesmo com a bateria do celular acabando, Emily tinha o hábito de caminhar para aliviar suas emoções. Ela costumava fazer longas caminhadas com fones de ouvido quando se sentia chateada. Um amigo explicou depois o motivo. Quando estávamos com raiva, tristes ou chateados, caminhávamos ouvindo música. Era a única coisa que ajudava. O caminho de volta para casa era apenas de 1,8 milhas. Eles se preocuparam com ela andando sozinha, mas se acalmaram ao pensar. Passamos por ela no táxi e a vimos ainda caminhando na estrada. Pensei que nada aconteceria. É Corsário, quase nada acontece aqui. Naquela manhã, Helen, mãe de Emily, foi até o quarto da filha para verificar como ela estava. Ciente do próximo ensaio do coral da igreja. Mas, para sua surpresa, Emily não estava em seu quarto. Helen ligou para a filha na hora. O telefone não tocou. O texto ficou sem ser lido. Preocupada, Helen ligou para uma das amigas de Emily, Sarah, que tinha saído com ela na noite anterior. O coração de Helen afundou quando Sarah disse que Emily tinha decidido voltar para casa sozinha. Arrepios frios percorreram sua espinha, ela disse. Ela temeu que algo terrível tivesse acontecido com sua filha. Emily já tinha ido sozinha para Copenhague e ficou um período sem contato. Às vezes, ela só precisava de espaço para clarear a cabeça, principalmente quando estava chateada, como naquela noite da discussão com o menino. Ellen pensou que Emily poderia ter ido mais cedo à igreja, mas a igreja de São Paulo confirmou que ela não apareceu. Isso não era típico dela. Ela sempre cumpria seus compromissos. Às 11h49, a família contatou a polícia e registrou um boletim de pessoa desaparecida. Com o alarme acionado, a comunidade entrou em ação.
Voluntários se uniram à polícia local para procurar Emily na região. Apesar de seus melhores esforços, não havia sinal dela. A polícia entrevistou os amigos de Emily e testemunhas da estação de trem naquela noite. 2 jovens que estavam no mesmo trem que Emily se lembraram de vê-la durante a viagem. Um a reconheceu pela aparência. Após todos desembarcarem, um dos homens parou próximo a uma cerca viva para urinar. Enquanto estava lá, Emily passou olhando para o seu telefone. Ela estava concentrada no celular, disse alguém. Logo após, os 2 homens foram apanhados por um carro e avistaram Emily pela última vez rumo a Stabelsweg. Isso coincidia com o que os amigos de Emily haviam contado à polícia. Sua melhor amiga disse que a última vez que a viram, ela mexia no fone de ouvido antes de se virar. Ela não sabia o que aconteceu, apenas se lembrou de pensar. Emily continuou mandando mensagens para seus amigos até a bateria do seu telefone morrer por volta das 4:03 da manhã. Após isso, não houve mais sinal do telefone dela. A rota de Emily para casa não tinha cobertura de câmeras de vigilância. Ela seguiu por um caminho de cascalho deserto rumo a Corsu, distanciando-se da estação. O caminho passa por uma área montanhosa e leva a um túnel do outro lado da autoestrada. Do outro lado fica um asilo Sulbacan, que tem uma câmera de vigilância apontada para a estrada. Dennis, o engenheiro de aquecimento de Solbakken, disse à mídia local que a câmera estava funcionando e filmou a estrada no dia 10 de julho de 2016, mas Emily nunca apareceu nas filmagens. Isso levou à perturbadora conclusão. Se Emily seguiu o caminho como seus amigos disseram, ela nunca passou pelo túnel. Mesmo com a crescente apreensão, voluntários e a polícia local prosseguiram nas buscas, mas nenhum rastro de Emily foi localizado. O sumiço de Emily Meng aterrorizou a Dinamarca inteira. Os pais passaram a buscar seus filhos dos passeios ou dar-lhes dinheiro para táxis, garantindo que chegassem em casa em segurança. Um grupo local chamado Corvos da Noite começou a patrulhar a área perto da estação de trem de bicicleta após relatos de jovens homens abordando meninas na região. A polícia recebeu várias dicas que os levaram a investigar 3 suspeitos. Um caminhoneiro de 33 anos. E outro, um homem de 67 anos, cuja casa foi revistada 5 vezes, embora nenhum deles tenha levado a uma descoberta. Um dos vizinhos de Emily Meng desconfiou de um homem de 67 anos chamado Finn Peterson, depois de ouvir ruídos estranhos vindo da casa. A polícia revistou sua casa 2 vezes, mas não encontrou evidências que o ligassem ao desaparecimento de Emily. Finn foi eventualmente descartado como suspeito. O foco então mudou para um caminhoneiro de 33 anos de Coding, chamado Amel. Ele foi preso em 30 de agosto depois que um ex-amigo relatou sua reação suspeita ao caso de Emily. A polícia revistou a casa de Amel, apreendeu dispositivos eletrônicos e investigou um local de escavação próximo, mas nada foi encontrado. O passado criminal de Amel envolvendo um menor, combinado com seu trabalho como caminhoneiro que o levava pelo país, tornou-o um suspeito atraente. A polícia acreditava ter encontrado o culpado, prendendo-o e acusando-o, mas Amel afirmou ser inocente. Ele alegou que a polícia o havia avisado injustamente, sem se dar ao trabalho de verificar seu álibi. Quando os investigadores verificaram os dados de sistema de posicionamento global de seu caminhão, descobriram que ele estava fora do país durante o desaparecimento de Emily. Emil foi libertado, mas não antes de o calvário causar a ele e a sua família um grande sofrimento. Sem mais evidências, os 3 suspeitos foram inocentados de qualquer envolvimento no caso. E após 5 longos meses de busca e investigação, a família de Emily estava em desespero. A pressão sobre a polícia para solucionar o caso aumentou conforme as pistas se esgotavam e crescia a frustração do público. Pressionada, a polícia divulgou 3 teorias possíveis. A primeira, que Emily havia decidido fugir e começar uma nova vida em outro lugar, ou que ela havia se envolvido em um acidente de trânsito e, por último, que ela havia se tornado vítima de um crime violento. Com a esperança diminuindo, uma linha direta confidencial foi criada para testemunhas compartilharem informações anonimamente. A família de Emily também ofereceu uma recompensa de 200 mil coroas por qualquer dica que pudesse levar ao seu paradeiro. A polícia revistou a estação de trem Cursera e as áreas ao redor várias vezes, mas cada busca não resultou em nada. Eles também analisaram mais de 50 mil registros de celulares da noite em que Emily desapareceu. Se isso produziu alguma pista não está claro, mas nenhum gasto foi poupado na busca. Drones, cães policiais e equipes de mergulho foram mobilizados para tentar encontrá-la.
Os investigadores compartilharam detalhes com a Interpol, especulando que Emily poderia ter sido sequestrada e levada para a Alemanha. O caso gerou uma frenesi na mídia dinamarquesa, desencadeando buscas em larga escala por toda a cidade. Florestas, lagos e áreas costeiras foram vasculhados por voluntários, no que se tornou o maior esforço de busca voluntária na história da Dinamarca. Centenas de pessoas se uniram na busca por Emily. No início, alguns pensaram que Emily poderia ter sofrido um acidente ao voltar para casa, pois ela precisaria atravessar um canal. Apesar das buscas extensivas em Corsair e arredores, nada foi encontrado. Durante as buscas, foram encontrados itens como uma bolsa e uma camisa rasgada semelhantes às de Emily, mas revelaram-se irrelevantes. Cartazes com o rosto de Emily foram espalhados por locais potenciais, incluindo Copenhague, na esperança de encontrar e gerar pistas. Conforme o verão progredia, ficava cada vez mais claro que algo estava errado. Não havia indícios de que Emily tinha fugido ou assumido uma nova identidade, nem motivo para tal. Não havia motivo ou rastro dela iniciando uma vida nova em outro local. A trágica realidade de seu destino começou a se instalar. Meses se passaram com notícias eventuais de avistamentos ou novas pistas, mas nada se confirmou. O caso esfriou até a véspera de Natal de 2016. Como se fosse destino, ou talvez a própria Emily buscando justiça, o que ocorreu em seguida chocaria a Dinamarca novamente. Na véspera de Natal de 2016, um morador local que passeava com seu cachorro fez uma descoberta macabra que encerraria a busca de meses por Emily Meng. O corpo de uma jovem foi encontrado submerso em um lago perto de Heinemarsh Bakke, Borup, a 60 quilômetros da estação Corsair, último local onde Emily foi vista. Esta área isolada, cercada por buracos de água, riachos, estava longe de onde alguém havia procurado. O corpo estava bastante decomposto após meses exposto às intempéries, mas ainda havia pistas ligando-o a Emily. Joias e um relógio, semelhantes aos que Emily usava na noite em que desapareceu, foram encontrados no corpo. Nas proximidades, uma sacola da rede de supermercados Netto foi encontrada. Ela tinha itens que reforçavam a conexão com Emily. Um par de jeans parcialmente virados do avesso, um protetor labial que os amigos lembravam dela usar frequentemente, e um fone de ouvido correspondente ao que ela havia dito na noite em que desapareceu. A devastadora descoberta logo foi confirmada. Era Emily Meng. Milhares se reuniram em uma vigília à luz de tochas para lamentar a perda de uma menina inocente que havia tocado os corações da comunidade. Descrita por todos como gentil e amável, a ausência de Emily deixou uma marca duradoura. A polícia especulou que Emily foi assassinada logo após seu desaparecimento em julho e abandonada neste local isolado, a 40 milhas de casa. Apesar de não ser possível ter certeza no momento, como será visto adiante na história, há a chance de que Emily ainda estivesse viva quando foi sequestrada e poderia ter sido resgatada se a polícia tivesse explorado todas as possibilidades antes. Mas isso é apenas especulação. Uma coisa é certa, a realidade do que ela passou foi mais sombria do que qualquer um poderia imaginar na época. A patologista forense Christina Jacobson foi chamada ao local para realizar uma autópsia. Quando o corpo foi encontrado, já estava na água há pelo menos 3 meses, provavelmente mais. Na autópsia, a equipe de Jacobson notou algo perturbador. Havia fita adesiva envolta frouxamente ao redor do pescoço e rosto. Ao removerem cuidadosamente o cabelo de Emily, notaram que a fita estava sobre sua boca, mas havia escorregado com o tempo. Apesar dessa descoberta, a autópsia não encontrou fraturas no pescoço dela, nem lesões externas evidentes. A causa da morte não pôde ser determinada no local, mas Jacobson suspeitou de sufocamento, possivelmente por obstrução das vias aéreas. Elas foram causadas interna ou externamente. Uma das pernas de Emily havia se separado do corpo, provavelmente devido à ação de animais, enquanto seus restos mortais ficaram expostos por meses. Infelizmente, a exposição extensa aos elementos prejudicou a investigação. Quanto mais tempo um corpo fica sem ser descoberto, mais evidências são perdidas. Na verdade, isso assombraria a polícia na busca por respostas. Em um dia frio, a Igreja de São Paulo em Corsair sediou um pequeno funeral privado para Emily Meng. Apenas os mais íntimos compareceram para se despedir da jovem que 6 meses antes caminhava para casa ouvindo música, sem saber que seria sua última jornada. 6 meses depois que o corpo de Emily Meng foi encontrado em junho de 2017, a polícia de South Zealand e Lowland Foster divulgou as principais conclusões de sua análise das imagens de vigilância da estação Corsair.
Apesar da baixa qualidade, as imagens capturaram um carro de passageiros circulando pelo estacionamento da estação por volta das 4h07 da manhã do dia 10 de julho de 2016, data em que Emily desapareceu. Após meses de análise das imagens com a ajuda de especialistas, eles concluíram que o veículo em questão provavelmente era um Hyundai i30, fabricado entre 2011 e 2016. Apesar da pista promissora, a polícia enfrentava pressão crescente. Eles entrevistaram cerca de 650 pessoas, arquivaram quase 2.000 relatórios e cruzaram referências de aproximadamente 400.000 veículos e dados telefônicos relacionados ao caso. Mesmo assim, não estavam mais próximos de identificar o assassino de Emily. Somente em 28 de junho de 2018 ocorreu uma possível descoberta. Amil, o caminhoneiro anteriormente considerado suspeito principal e liberado por álibi, foi preso novamente por abuso sexual de uma menina de apenas 9 anos. Com Amil sendo um suspeito principal no caso de Emily, sua prisão levou a polícia a reconsiderar seu envolvimento. Eles investigaram novamente a possível conexão com o desaparecimento e assassinato de Emily, mas ele foi descartado mais uma vez. No entanto, ele enfrentou acusações graves por seus crimes contra crianças, sendo retirado das ruas. Em 2019 surgiram questionamentos sobre a competência da investigação policial. Um documentário dinamarquês lançou uma luz dura sobre a falha investigativa em torno do caso de Emily Meng, destacando erros cruciais cometidos nos estágios iniciais. O documentário afirmou que a crença inicial da polícia de que Emily havia escolhido voluntariamente não voltar para casa prejudicou uma investigação objetiva desde o começo. Essa suposição atrasou seriamente a coleta de evidências cruciais, especialmente imagens de vigilância, da noite do desaparecimento dela. Quando começaram a solicitar as filmagens, muitas delas já haviam sido borradas ou sobrescritas, especialmente de locais como a estação Corsair. Uma das principais falhas foi o foco da polícia na teoria de que Emily havia deixado a cidade de trem, apesar de nunca ter sido vista em nenhuma das câmeras da estação. Os críticos apontaram que nenhuma filmagem foi coletada além do período de retenção de 30 dias, quando a aplicação da lei deveria ter agido. Filmagens cruciais de vigilância de locais próximos, como um asilo e um posto Shell, também não constavam na investigação. Se a polícia tivesse verificado as câmeras no início, poderiam ter descoberto o que aconteceu com Emily após deixar o posto. Na verdade, o documentário apontou que a área tinha 4 estradas saindo do posto e 2 delas levavam a Borup, a direção em que o corpo de Emily foi encontrado mais tarde. Imagens de vigilância de uma estrada podem ter capturado uma van branca possivelmente ligada ao sequestro de Emily. Maken Lund Rasmussen, um restaurador local, revelou que a polícia havia solicitado suas imagens de vigilância, mas apenas após 30 dias, momento em que já haviam sido sobrescritas. Segundo a lei dinamarquesa, as empresas devem armazenar imagens por apenas 30 dias, sendo crucial que a polícia haja rápido para assegurar evidências essenciais. Similarmente, uma distribuidora de carne na autoestrada I-20 possuía 3 câmeras voltadas para a estrada, capazes de fornecer imagens nítidas dos veículos passantes. Surpreendentemente, a polícia nunca solicitou as imagens que poderiam ter sido cruciais para rastrear os movimentos de Emily ou o veículo de um assassino. O ex-chefe de homicídios, Bent Isagar Nielsen, enfatizou que a coleta de imagens de vigilância é um procedimento padrão em tais casos e que a falha em fazê-lo nos estágios iniciais pode causar um golpe irreversível na investigação. Ele criticou a polícia por não considerar imediatamente a possibilidade de um crime. A polícia admitiu mais tarde, de forma vaga, que certas etapas investigativas não foram tomadas na fase inicial, em parte devido à sua suposição inicial de que Emily havia fugido. Este erro de cálculo pode ter custado a eles a chance de capturar evidências valiosas e potencialmente levar o assassino à justiça mais cedo. Helen Meng, mãe de Emily, expressou frustração, dizendo que se a polícia tivesse levado o caso a sério desde o início, poderiam ter resolvido o crime. O fato de que o assassino de Emily continuava solto a assombrava diariamente. Como resultado dessas omissões e erros, o caso eventualmente esfriou, mas nunca foi esquecido. Isso foi até 2023. Na manhã de 15 de abril de 2023, uma menina de 13 anos de Kirkorop estava entregando jornais em sua bicicleta. Kirkorop fica a aproximadamente 26 quilômetros de Kursur, cidade onde Emily Ming foi sequestrada 7 anos atrás. Ao meio-dia, a mãe de Fipa tentou ligar para ela, mas não conseguiu contato. Preocupados, sua mãe e padrasto, que moravam nas proximidades, começaram a dirigir por Esseltvich à procura dela.
Ficaram chocados ao encontrar a bicicleta de Phippa abandonada na beira da estrada, com sua bolsa de entregas jogada de lado e o telefone parcialmente para fora. Alarmada, a família imediatamente chamou a polícia de Lowland Foster. Segundo o tio-avô de Kippa, os oficiais chegaram em 10 a 15 minutos e iniciaram uma grande operação de busca. O telefone de Kippa foi detectado por uma torre de celular às 11h14 e novamente 15 minutos depois, sem atividade adicional após isso. Os investigadores deduziram que Kippa provavelmente foi sequestrada entre 11h30 e meio-dia, o horário em que sua mãe tentou ligar para ela. A polícia iniciou uma grande busca com cães farejadores, drones e várias patrulhas. Mais tarde, emitiram um apelo público para os residentes verificarem filmagens de vigilância ou câmera de painel em busca de possíveis evidências. Um avanço ocorreu quando um residente local entregou imagens de segurança cruciais. As imagens, datadas das 10h56, mostravam Philip West, 32 anos, saindo de sua casa em Corsair, dirigindo seu Hyundai preto. Vigilâncias adicionais capturaram o veículo em Kirkarup após 40 minutos. West foi visto dirigindo para o leste antes de fazer um retorno repentino às 11h40, apenas minutos antes de ser sequestrado às 11h45. De acordo com a linha do tempo do promotor, uma câmera próxima havia filmado, pedalando às 11h44 da manhã. Na manhã seguinte, em 16 de abril de 2023, a polícia isolou a casa de West como parte de sua investigação. Às 10h57, a polícia anunciou publicamente que presumiam a ocorrência de um crime grave. O caso logo ganhou atenção nacional e a pacata cidade foi lançada aos holofotes. Às 2h48 da tarde, 4 oficiais chegaram à casa de West em Corsair. Sem resposta na porta, eles quebraram um painel de vidro, preparando-se para entrar à força. Quando estavam prestes a entrar, Philip West apareceu dentro, vestido apenas com camiseta e cueca. Ele foi imediatamente dominado, derrubado no chão e algemado. Na residência, os oficiais fizeram uma busca breve. Em um quarto mal iluminado, eles descobriram que ela estava amarrada e vendada, mas viva. Os oficiais rapidamente tentaram acalmá-la, garantindo várias vezes que eram policiais e que ela estava em segurança. Confirmaram sua identidade e suas amarras foram removidas. A polícia ligou para a mãe dela para transmitir a notícia. Após 27 horas de terror, estava segura. Naquela tarde, a polícia realizou uma coletiva de imprensa às 15 horas, confirmando a prisão de Wes em conexão com seu sequestro. Em depoimento à polícia, ela relatou ter sido atingida por trás por um veículo antes do motorista ameaçar matá-la caso não obedecesse. Segundo a acusação, ela foi coagida a entrar no porta-malas do carro de Wes e conduzida à residência dele. Lá ela foi contida, vendada e mantida em cativeiro em um quarto escuro. Uma busca forense na casa de West revelou vários detalhes perturbadores. Os investigadores encontraram janelas com persianas, barricadas improvisadas na porta do pátio e embalagens de comida espalhadas no quarto onde Fakba foi mantida. O histórico de buscas de West revelou que, durante as 27 horas em que Fakba estava cativa, ele acompanhou obsessivamente a cobertura da mídia sobre o desaparecimento dela. Ele fez 28 buscas sobre o caso em sites de notícias e monitorou o grupo do Facebook da pessoa desaparecida. Você fez sua primeira busca às 19 horas? No dia do sequestro, apenas 7 horas após Fakba ser levado. Sua última busca ocorreu 20 minutos antes da polícia entrar em sua casa. As semelhanças entre o sequestro de Fakba e o caso não resolvido de Emily Meng levaram a polícia a investigar se Welch poderia estar envolvido nos dois incidentes. Em 24 de abril de 2023, investigadores reexaminaram o histórico de Wes e descobriram que ele possuía um Hyundai i30 branco, semelhante ao veículo visto perto da estação Corsair na noite do desaparecimento de Emily. Wes foi questionado durante a investigação inicial sobre o desaparecimento de Meng, pois seu veículo era semelhante ao visto nas filmagens de vigilância, mas foi descartado como suspeito na época. Seu carro foi vendido para uma família eslovaca em 2021, mas a polícia dinamarquesa rastreou e apreendeu o veículo na Eslováquia para análise. Além disso, a forense digital revelou que Wes havia deletado grandes quantidades de seu conteúdo ilegal de seus dispositivos, muito envolvendo menores. Os investigadores também descobriram que em 2022 Wes havia fornecido uma amostra de ácido desoxirribonucleico como parte de um pedido da polícia a aproximadamente 1.400 ex-proprietários de Hyundai i30.
Apesar do ácido desoxirribonucleico dele não corresponder às amostras da cena do crime de Emily Meng, os promotores creem que isso se deve à dificuldade de obter uma amostra clara de seus restos mortais. Mais evidências vinculam West ao caso de Meng. Os registros telefônicos mostraram comportamento suspeito em 9 de julho de 2016, um dia antes de Emily desaparecer. West fez várias compras, incluindo correntes, varas de bambu e uma seringa para marinada. Naquela noite, ele desligou o telefone de propósito, uma tática que usaria novamente durante o sequestro de Feng. Um motorista relatou ter visto um homem perto de Heine Marksbeek, com o porta-malas aberto, lutando para levantar um objeto pesado. Este foi o local onde encontraram o corpo de Emily após 6 meses. Curiosamente, o ácido desoxirribonucleico de West não batia com as amostras da cena do crime de Emily. Porém, em 2023, a polícia encontrou na casa de West fita que correspondia à usada no rosto e pescoço de Emily em 2016. O ressurgimento desses detalhes críticos reacendeu a investigação, levando muitos a acreditar que West pode ter estado envolvido em ambos os crimes, deixando uma mancha escura na outrora tranquila comunidade de Cursu. O julgamento de Philip West iniciou-se em 14 de maio de 2024 por 3 casos distintos em que era suspeito. Philip se declarou culpado de apenas uma das acusações. No caso de Emily Meng, um técnico forense testemunhou que o ácido desoxirribonucleico encontrado no rolo de fita descoberto na casa de Philip West era, com uma probabilidade de 1 em 1 milhão, uma correspondência de Emily Meng. A superfície de freio da fita encontrada em Emily correspondia exatamente à fita achada na casa de Wes. A defesa de Wes alegou que ele apenas pegou a fita ao sair para fumar, dirigindo pela área onde o corpo de Emily foi achado. Segundo eles, isso criou dúvida razoável suficiente para questionar o caso. Então, o que aconteceu com Emily durante seu sequestro? Para responder a isso, voltamos no tempo para outra garota, uma sobrevivente que desejava permanecer anônima. Em novembro de 2022, apenas 6 meses antes do sequestro em 2023, uma garota de 15 anos do internato do ginásio Sorrois saiu para uma caminhada para lidar com a saudade de casa. Ela estava ao telefone com sua mãe quando do nada foi atacada por trás. A princípio, ela pensou ser uma brincadeira, mas quando sentiu o aço frio de uma faca e uma mão a forçando violentamente, soube que não era piada. Ela foi derrubada no chão e a ligação com sua mãe terminou abruptamente. Ela tentou pegar seu telefone para gritar por ajuda, mas o agressor chutou-o para longe e continuou mandando ela se calar. Deitada no chão, o telefone dela continuava vibrando. Seu pai ligava, provavelmente preocupado com a interrupção abrupta. Ela tentou assustar seu agressor dizendo: "Minha mãe sabe onde eu estou", mas ele não se abalou. Ele amarrou suas mãos com tiras e começou a arrastá-la pelo campo. Ela temia o pior, estupro ou assassinato. O agressor insistia que não a mataria, mas ela não confiava nele. Por um instante, sua mente acelerou em desespero. Em uma tentativa desesperada, ela agarrou a faca, mas ele a tomou de volta. O que se destacou para ela foi que ele não estava usando luvas. Suas mãos nuas tocaram em tudo. Naquele momento, ela se agarrou à ideia de que, se nada mais, eles poderão encontrá-la por causa disso. Percebendo que estava sozinha e sem ajuda, ela parou de gritar. Ela parecia não ter escolha senão aceitar a situação. Mas então, de repente, ele parou. Ele pediu que ela contasse até 100. Com o coração acelerado e aterrorizada que isso fosse algum jogo doentio, ela obedeceu, contando alto enquanto tentava ouvir os passos dele. Depois de cerca de 20 segundos, ela arriscou uma olhada para trás. Ele já estava bem longe. Ela correu de volta para a escola onde seus pais e a polícia a esperavam. O ácido desoxirribonucleico foi coletado da cena e o incidente a marcou profundamente. Depois disso, ela não conseguia ficar sozinha e precisava de outros para ajudá-la a se sentir segura. Ela acreditava que sobreviveu apenas devido à ligação telefônica que assustou o agressor. Esse ácido desoxirribonucleico enlouqueceu Philip West quando ele foi preso em 2023. O telefone de West estava registrado nas proximidades do ataque em Sorroy entre as 5h52 da tarde até as 6h33 da tarde, coincidindo com o ataque que ocorreu entre as 6h12 da tarde e 6h18 da tarde. Agora, de volta a Emily Meng. Havia mais evidências forenses ligando West a Emily Meng. S.K. Wheeler-Chev e sua equipe do Instituto Geogênico encontraram ácido desoxirribonucleico masculino no interior dos genes de Emily.
Seus métodos avançados indicaram que o ácido desoxirribonucleico provavelmente pertencia a Philip West ou a um parente próximo, como seu avô, pai, filho ou irmão. No entanto, essa evidência foi questionada. O Instituto Geogênico não estava credenciado para realizar testes de ácido desoxirribonucleico em cursos criminais. Sua especialidade era geralmente aplicada em descobertas arqueológicas, não em investigações atuais. Foi a primeira vez que seus métodos foram aplicados a um caso criminal de alto perfil como este. Especialistas forenses do Instituto de Medicina Forense afirmaram que os resultados apenas sugeriam uma ligação com West, sem confirmação definitiva. O promotor apresentou uma testemunha que afirmou ter visto um carro branco na manhã em que Emily Meng desapareceu. A testemunha viu um homem carregando algo pesado e lembrou que a placa do carro tinha a letra B. Curiosamente, West possuía um Hyundai i30 de cor clara naquele verão, e a placa também começava com a letra B. O promotor também enfatizou o quão difícil foi obter amostras de ácido desoxirribonucleico do carro em 2022. Porém, a defesa questionou a descrição da testemunha de um sedã fechado, pois o carro de West era um hatchback com porta traseira funcional. A linha do tempo também não se encaixava completamente. A testemunha disse que passou pela área entre 7h37 e 45 da manhã, mas West usou seu cartão em Slawski às 8h11, que fica a 45 km de distância. Em condições normais, a viagem levaria 33 minutos, deixando apenas 8 minutos para West se livrar do corpo de Emily no lago. Então quem é Philip West? Philip Patrick West, também conhecido como Kozo Mandel, nasceu em 30 de março de 1991. E ele era um executivo de marketing em uma empresa em Sohoy. Sua carreira estava indo bem. Ele possuía um carro e uma casa isolada em Sevensrup, uma pequena cidade de Zeeland. Segundo amigos com quem morou, ele era introvertido e supostamente nunca namorou, mas conseguia conversar com as pessoas, especialmente mulheres, após beber um pouco de álcool. Ele evitava contato visual, mas ainda saía com amigos. Eles descreveram Phyllis West como uma boa companheira, pensando que ele era assexual devido à aparência e aversão à sexualidade repugnante. Seus amigos ficaram chocados ao saber de sua prisão por envolvimento no sequestro de uma menina de 13 anos. Segundo a acusação, Philip West abrigava secretamente fantasias muito sádicas e horríveis contra meninas jovens. Sua avaliação mental, apresentada em tribunal no dia 14 de junho, indicou que ele é normalmente dotado, mas possui traços de personalidade antissocial, embora não ao ponto de ser um psicopata. A acusação alegou que ele tinha desejos sádicos desde a adolescência e é considerado, citação, severamente pervertido. A avaliação também afirmou que ele representa um perigo significativo para a vida, corpo e saúde de outros. Também foi documentado que no dia 14 de junho foram encontrados muitos vídeos e imagens de natureza extremamente desviante, incluindo fantasias de mulheres sendo estranguladas e enforcadas no computador de Philip Patrick West. Essas imagens foram divididas em categorias como pornografia mortal, necrofilia, afogamento, enforcamento, e eram imagens mostrando principalmente o destino de mulheres com as categorias relevantes. Eles também encontraram fotos, endereços e direções para as casas de mulheres jovens reais. O tribunal também soube que West havia escrito 2 histórias totalizando 70 páginas, nas quais meninas da área de Sohoy são submetidas à privação de liberdade, humilhação e abuso grave. O veredito. Em junho de 2024, Philip West foi condenado por tentativa de estupro e tentativa de detenção prolongada de Emily Meng, mas não pelo estupro real e privação prolongada de liberdade dela, porque o tribunal avaliou que não poderia ser provado que esses atos realmente ocorreram. No entanto, havia uma intenção e, portanto, ele foi condenado pela tentativa. West também foi condenado por privação de liberdade, tentativas de assassinato e múltiplos assaltos sexuais a meninas de 13 e 15 anos em Sohoy. Por fim, ele foi considerado culpado pelo assassinato de Emily Meng e pelo sequestro das outras 2 meninas. O tribunal ressaltou que o assassinato e a tentativa de assassinato foram cometidos com motivação sexual em menores de 18 anos, segundo o juiz-presidente. O presidente do tribunal, Bo Rasmussen, acrescentou que os crimes foram marcados por uma imprudência especial e foram planejados. Philip West foi ordenado a pagar uma indenização totalizando mais de 574 mil coroas dinamarquesas, ou cerca de $86 mil para as vítimas e suas famílias.
A mãe de Emily Meng foi premiada com 140 mil coroas dinamarquesas, ou 20 mil dólares americanos, e seus dois irmãos receberam 50 mil coroas dinamarquesas, ou 7.500 dólares americanos. A menina de 13 anos recebeu 295 mil coroas dinamarquesas, ou 45 mil dólares americanos. E, finalmente, a estudante de 15 anos de Sorøy tem direito a 40 mil coroas dinamarquesas, ou 6 mil dólares americanos. Em 28 de junho, Philip West foi condenado à prisão perpétua por seus crimes. Seu advogado declarou que apelaria imediatamente da sentença, buscando absolvição ou atenuação. Um tribunal superior estará revisando este recurso e a data ainda está pendente. No final, porém, devemos lembrar das vítimas que foram prejudicadas por esse monstro, por esse lobo em pele de cordeiro. Emily Meng foi genuinamente descrita por todos como uma boa pessoa e nos faz perguntar por que tantas coisas ruins acontecem com pessoas boas. Philip West, por outro lado, é escravo de seus próprios desejos sombrios e é provável que o recurso de seu advogado possa lhe garantir uma pena reduzida. Helen, mãe de Emily, tem expressado abertamente sua insatisfação com o trabalho da polícia, sobretudo nas primeiras horas. Mas devemos lembrar, no final das contas, que há apenas uma pessoa a culpar por tudo isso, e esse é Philip West. Dedico este episódio a Emily Meng em amorosa memória.